tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Gadelha e neste vídeo que eu estou fazendo aqui, eu venho para tentar desmistificar como fazer a conexão entre o CodeSys e o Factory.io utilizando o Modbus TCP. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque a gente vê muito aqui, né, na internet o pessoal utilizando o OPC-UA, né, que é muito bom, né, não tem nenhum problema em utilizar. Contudo, o que eles não falam é que o servidor OPC-UA da empresa 3GS Smart, que é a do Factory.io, né, e a maioria deles são pagos, né, ou tem durações limitadas, né, com certas limitações. Então, em vez disso, né, o próprio Factory.io te dá, né, uma possibilidade de você conectar do CodeSys via o Modbus TCP. Só que o que acontece? Nas últimas versões do CodeSys, lembrando que eu estou gravando esse vídeo em novembro, meados de novembro de 2020, as últimas versões do CodeSys, que no caso é a versão 3.5 SP16, também conhecida como 3.5.16.20, ela não é mais compatível com a comunicação Modbus TCP via o Factory.io, né? Pelo Factory.io, né? Não dá para mais se comunicar. Então eu comecei esse vídeo mostrando aqui o tutorial, né? Que é bem conhecido esse tutorial aqui para quem já mexe nessa área, né? E se você já viu, já seguiu esse tutorial aqui inteirinho, você vai ver que ele não funciona mais, né? Utilizando nem o Factory.io mais novo, nem o CodeSys mais novo. Mas assim, eu realmente entrei em contato com os representantes, com os desenvolvedores, né, da Factory.io, né, que é a Real Games, e eles realmente viram, né, depois do meu alerta, né, de que não estava mais funcionando para o 3.5.16. E aí eles explicaram que tinha o problema de handshake, entre outras coisas do tipo, e até colocaram aqui uma informação, né? Que é recente essa informação. Enquanto você estiver trabalhando com o SP16, que é o 3.5.3, o Slave ID tem que ser colocado em 0.255. Isso tem uma certa razão, né? Porque, se eu não me engano, né, salvaguardo que o Modbus, né, TCP, o Modbus normal, na verdade, ele tem escravos, né, que vão de 1 até 247, né? Só que no Modbus TCP, os escravos eles são especificados pelo seu endereço de IP. Então, nesse caso, lá no Factory.io você tem que colocar ou 0 ou 255 para inativar essa operação, certo? Coisa que isso não estava explicado anteriormente, eles colocaram aqui. Mas mesmo assim, mesmo você seguindo o que está colocado aqui, você não vai conseguir se conectar. E eu vou mostrar para vocês qual é esse pequeno detalhe que a gente tem que verificar, tá bom? Para começar, eu vou abrir o CodeSys, já está até aberto aqui o CodeSys e o Factory.io, tá? Eu estou utilizando o CodeSys na versão 3.5 SP16 Patch 2 Plus, tá? Que é basicamente o 3.5.16.20, tá? Se quiser vir aqui, ó, e ver também aqui o Gateway, né? O Gateway também é o 3.5.16.20 e o CLP, né? O CLP virtual, né, também é o que é o Ctrl+Win, né, 3.5.16.20. Eu estou usando uma máquina 64 bits no Windows 10. Até aqui, vou até colocar aqui, ó, Win Version, tá? 20H2, tá? 20H2 Windows 10, tá? 64 bits. E aqui, né, eu vou até criar uma nova cena depois, mas eu vou até mostrar aqui logo, né, que esse daqui é o Factory.io 2.4.3. Tem o 2.4.5 já, mas não, se você for ver, não acrescenta muita coisa não, e nem se preocupa com esse problema de comunicação. Eu já fiz os testes. Então o que acontece? Até o 3.5.12 funcionava perfeitamente, mas depois disso não funciona mais, né? Então eles colocaram aquele detalhe lá com relação ao Factory.io. Mas mesmo assim a gente tem que fazer algumas configurações aqui no CodeSys. Então a gente vai fazer aqui um pequeno tutorial de como fazer um programa para fazer a comunicação entre os dois. Então vamos lá. Eu vim aqui em New, né? Pode ser aqui, né? New Project, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Mod, né? Bus YouTube,
tá? Só para mostrar para vocês, ok? Tá abrindo aqui, né? Tá indo fazendo a configuração. Aqui a gente vai perguntar qual é o dispositivo, né, de controle, que no caso é o WinV3x64, e o LD, que é a linguagem de programação, né? Você pode escolher outras linguagens de programação, mas essa daqui eu acredito que para todos aqueles que mexem com CLP é a mais tranquila de entender e mexer, tá? Vou dar OK, tá carregando aqui os módulos. Vou salvar o programa logo de início, tá bom? Só para deixar aí esse ponto. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar um sistema, um circuito de selo para ligar e desligar uma esteira. Basicamente isso. Então para isso, eu vou criar aqui, antes de qualquer coisa, quais são as variáveis que vão existir, né? Então eu vou vir aqui adicionar, com o botão direito em aplicação, tá? Adicionar um objeto, Global Variable List, tá? Pode deixar com esse nome mesmo, tá bom? Não tem problema, tá? Lá no exemplo, né, da Factory.io, tá como fio, mas você pode colocar assim, não tem problema não, tá? Isso aí não é importante. E aí aqui entre, né, o bloco do var global e o endvar, né, a gente vai colocar algumas variáveis, que eu sempre coloco assim, né? E, né, start, né, 2 pontos booleano, porque é 0 ou 1, ponto e vírgula, e stop, tá? Eu vou até dar um zoom aqui. Um zoom de, opa, exagerei 400, mas 200 dá. 200 stop, né? Booleano, tá? E um Q motor, tá? Booleano também, ok? Então essas três variáveis aqui eu coloco sempre o I e um Q para indicar que isso aqui é o input, isso aqui é o output, tá bom? Mas alguns usam também O, né? Também não tem problema. Você pode tirar também aqui os underscore, né? No caso, o underline, mas eu coloco sempre, tá? Não tem problema não. Desde que não seja um tracinho assim, mas seja um underline, não tem problema, tá bom? Então, eu vou salvar novamente e vou criar aqui o meu programa dentro desse PLC underline program, tá? Então, ele vai mostrar aqui meu programa. Eu vou simplesmente clicar aqui no network que a gente vai criar aqui e eu vou colocar primeiro uma bobina, né, um insert coil. Vou colocar aqui um contato de entrada. Seleciono o contato, vou colocar em um paralelo, tá, para fazer uma porta OU, tá? E aqui na frente dessa ramificação eu vou colocar uma porta negada, tá? Um contato negado. Porque é basicamente um circuito de selo, tá? Aonde aqui, quando eu seleciono essas interrogações, vai aparecer esse botãozinho aqui para eu selecionar quais são as variáveis. Então eu vou vir aqui no GVL, botar o Start. Porque quando eu apertar o botão Start, ele vai, né, no caso, ligar um motor, correto? E para eu não ter que ficar mantendo esse botão o tempo todo ligado, eu realimento a energização dessa linha com a própria saída. Então, dessa forma, quando o motor se torna verdadeiro, essa condição aqui se torna verdadeira também mantém ele ligado. A menos que nessa ligação normalmente fechada, né, aquele contato fechado, eu coloque e eu pressione o botão de stop. Tá? Então, basicamente é isso, um programa super simples, um circuito de selo. E aí a gente vai agora fazer o procedimento aqui normal, né? Então, aqui no lado do Factory eu vou preparar, né, o nosso ambiente de programação. Vou colocar uma esteira, assim, de 4 metros aqui, né? Não tem problema, pode ser qualquer uma. Vou pegar uma entrada de caixas, tá? Eu vou segurar o V aqui para subir. Né? Eu vou ver se desce mais. Vou aproximar um pouquinho mais, né? Só para verificar se está bem colocado, né? Um pouquinho mais para cá. E vou colocar uma saída, né, de caixa. Bem aqui, tá? Um pouco mais para cá. Pronto. Uma entrada e uma saída de caixa, certo? Aí eu vou colocar um quadro elétrico. Só para simbolizar aqui, tá? Não vou fazer nenhuma firula. E vou colocar aqui um Start Button. Vou me aproximar aqui, Start Button. Seguro o V para ele subir um pouquinho. E um Stop Button, tá? Vou subir um pouquinho aqui também, tá bom?
Então aqui já está as configurações. Vou apertar esse botão aqui de Actuators Tags, tá? Para eu pegar os atuadores, tá? Para selecionar essa informação. Então vou selecionar, cuidado para não selecionar o Light, tá? Nem aqui o Stop Light. Eu vou colocar esse Start Button, esse Stop Button e esse Conveyor aqui, tá bom? Que são os inputs e o output, tá bom? E vou renomeá-los, posso renomeá-los aqui, ó. Por exemplo, Stop Button, só para deixar didático, eu vou colocar a mesma coisa. E Stop, né? Que seria o de lá, né? Aqui, e Start, para facilitar a nossa vida, né? E aqui eu vou colocar o que? Motor, tá bom? Então, tá aqui, todo bonitinho. Vou tirar, né? Esses Actuators Tags. Se quiser tirar os Sensor Tags, também pode tirar sem nenhum problema, tá bom? E vou salvar aqui a minha aplicação. Vou salvar como Modbus exemplo, né? Mod, no caso, Bus, né? YouTube também, exemplo. Ok, salvei. Tá aí, já tá feitinho, ok? Se quiser pode até fechar isso daqui para depois a gente não precisa mais colocar nada. Só executar aqui para ver se está andando no sentido correto, né? Vou forçar aqui. Tá andando legal. Então, stop, né? E tirei o forçado aqui. E aí, beleza. Então, agora para a gente fazer comunicação entre esses dois, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir primeiro, né? Eu vou ativar aqui o nosso CLP virtual, né? Vou dar o Start PLC. Ele vai ligar aqui, né? Vou vir aqui em Device, tá? Clico duas vezes em cima dele. E vou escanear o Network e selecionar o PC, né? O PC local, que vai gerar a comunicação com o CLP virtual. Vou mostrar aqui quais são as configurações, tá? Do dispositivo completamente, tá? Para vocês verem aí que não tem nenhum mistério nessa parte, tá bom? Tá até dizendo aqui qual é a versão do compilador 3.5.16.20, tá? PLC Settings está dessa forma, então deixo dessa forma. Vou criar aqui na aplicação, né, um objeto simbólico, né, Symbolic Configuration. É necessário para ele exportar as variáveis, né, que a gente tem aqui para um acesso remoto. Então, até que a gente coloca, por exemplo, como suporte a PCUA Features, é necessário fazer isso, tá? Você vai fazer isso daqui e você vai dar um build na sua aplicação. Quando você der o build na sua aplicação, ele vai aparecer aqui esses elementos. Se por acaso você não setou nenhuma dessas variáveis aqui, né, aqui não vai aparecer nada. Então eu vou selecionar os GVL, que são as variáveis, né, que eu estou colocando para uso com os direitos de acesso, né, e vou salvar. Pronto. Vou tentar um outro build, né, para não dar nenhum problema. E aí, tecnicamente, a configuração aqui da nossa aplicação está ok, né? Se eu vier aqui, por exemplo, fazer o login, né, para poder executar ele normalmente, vamos ver se ele vai dar algum erro, né? Vou dar o play aqui e vai ver que o main test está funcionando normalmente. Tem algumas mensagens, mas não tem nenhum erro, nenhum warning aqui, ó, certo? Então vou dar um stop e vou sair do login, né, do meu CLP. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agora vir aqui em Device, clico no botão direito e vou adicionar um dispositivo de comunicação, né? Porque eu preciso que ele se comunique via uma interface. Então nesse caso, em vez de eu vir aqui direto em Modbus, né, que aqui é a porta serial, eu vou criar um adaptador Ethernet. Vou clicar aqui em Ethernet duas vezes, tá? Para ele adicionar, ele adicionou lá, certo? E aí, sem mesmo fechar essa tela, eu vou vir aqui no Ethernet e aí ele vai mostrar quais são os feed buses que estão disponíveis via interface Ethernet. Nesse caso, a gente tem Ethernet IP, Modbus e Profinet I/O, né? Então eu vou vir no Modbus, eu não vou criar um master, não vou criar um slave para se comunicar. E aí eu vou vir aqui e clico novamente duas vezes no Modbus TCP Slave Device. E aí ele já fez, aí, acrescentou o field bus, né, o protocolo determinístico do Modbus. Então, no Ethernet, eu não vou mexer em nada, tá? Ele tá com esse IP aqui, tudo bonitinho, não é para mexer. E antes que vocês se perguntem, precisa ser o IP da minha máquina, precisa ser o mesmo desse IP? Não, só para vocês terem uma ideia,
eu vou colocar aqui um ipconfig, tá? Só para mostrar qual é a minha rede, né, do meu computador, essa é a minha rede de internet mesmo, tá? Pode ver que nenhuma das redes que tem aqui, do VMware que eu estou utilizando ou qualquer outra coisa, é no mesmo range, né, dessa rede aqui, né? Ainda mais por causa dessa máscara aqui, que é do tipo C. Então, nesse caso, a gente só vou mostrar aqui para vocês como é que tá a configuração, tá? Se quiser, pausem o vídeo para dar uma olhada, mas já tentem aqui nessa versão 3.5.16.0, que é a versão do adaptador, tá? Aí eu vou vir em Modbus. Vejam que não tem mais o Unity ID que tinha nas versões anteriores, tá? Como eu só vou utilizar duas entradas e uma saída, eu nem preciso colocar muitos hold registers ou input registro. Eu vou colocar, só para vocês terem uma ideia, 2 de 2, por exemplo. Pode colocar só um em um, porque eu vou usar só os bits de cada um, já que ela é uma word, né? Tô até acredito que ela é uma word, né? Então ela vai ter bastante bits para a gente utilizar. E fora isso, mais nada, né? A não ser aqui nesse Modbus TCP Slave Device, que basicamente eu vou agora fazer o mapeamento das minhas variáveis com os bits de entrada e saída que a gente tem da nossa comunicação via o Modbus, né? Então eu vou vir aqui, vou expandir cada uma dessas aqui, ó, porque tem 2 holds, né, que eu deixei lá, e 2 input registros. E no primeiro hold, né, que eu vou colocar aqui, eu vou clicar 2 vezes nessa linha do bit 0 e vou adicionar a entrada start, tá? Então tá aqui o start sendo colocado. Vou também colocar o stop no segundo bit, certo? E aqui na saída, que já é o input de registros, eu vou colocar o keymotor, tá bom? Aí pra gente. Então pode ver que foi utilizado esses bits do tipo booleano, né? Dentro de um array aqui de palavras, né? Dentro do array de words, tá bom? Os outros não precisam se preocupar, até pode tirar se quiser, não tem nenhum problema, tá? E isso daqui é um ponto importante. E novamente, né, eu vou mostrar aqui todas as outras configurações, se atentem à versão, tá bom? Vou salvar, vou compilar o programa, tá? E aqui do lado do Factory eu vou fazer a configuração aqui do drive. No caso, eu vou colocar aqui o drive Modbus TCP Client, certo? Vou vir aqui em configuração, deixo o host dentro do meu local host, tá bom? Porque é o endereço de loopback. O slave ID eu vou colocar em 0 mesmo, mas você pode colocar 255 sem nenhum problema. Aqui a gente está contando digital input, digital output. Você vai colocar o mesmo que você colocou lá, né? Digital input, digital output, 00. Você pode deixar dessa forma. E aí vai ficar assim, ó, né? O CLP. O start eu vou colocar na bobina 0, que representa o bit 0 lá da primeira holding register. O stop do bit 1, né? 01. E aqui o keymotor no input 0. Keymotor que simboliza o bit 0 lá do input registro, tá? E aí uma pergunta, por que aqui desse lado das entradas eu tenho coil e aqui desse lado das saídas eu tenho input? Porque o que acontece? No Modbus você está utilizando memórias, certo? Que vão ser acessadas para que quando elas se tornarem verdadeiras, elas vão fazer leituras das entradas ou ativar as saídas. Então, lá quando, por exemplo, eu estiver ativando uma memória, uma coil em memória, né, ele vai pegar esse valor de start e vai fazer a leitura. Se por um acaso todo o processamento for feito e ele executar aqui no meu programa esse keymotor, por exemplo, ele vai ativar uma memória de entrada, tá, no meu Modbus para acionar a variável real keymotor desse lado do programa. Então aqui é uma entrada, né, para ele, certo? E aqui são, no caso, as atuações que tem aqui vão para uma saída que ativam essas entradas aqui, né, de forma virtual, né, tecnicamente falando, tá bom? E aí eu vou conectar aqui, né, conectando. Ah, tá. Não vai conectar porque eu não dei aqui o play, né? Desculpa, né? Então eu vou fazer aqui o login, né? Aqui do meu CLP. Vou dar o play, né? Pode ver que tá tudo aqui bacaninha. Você tá com esse alerta aqui que não tem comunicação nenhuma. E vou dar o connect.
Ele conectou. Agora olha só o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu vou vir, vou dar o play, vou tentar executar o botão de Start, né? E percebam que nada funciona, tá? Não está funcionando nada. Não aparece nada aqui. E nem aparece aqui no GVL as mudanças de valores. Podem ver de novo, né? Nada está acontecendo, né? Isso por quê? Porque na prática, eles ainda não fizeram o handshaking entre essas duas versões propriamente dita. Então eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês como realmente tem que ser feito o procedimento de comunicação. Aqui no Ethernet, né, você vai vir em botão direito e vai vir em Update Device, tá? E aqui é que se encontra o nosso elemento. Eu só instalei a versão 3.5.16.20, fiz questão de deletar todas as versões do Code 6 que existem dentro do meu computador, né? No caso seria essa aqui, né, que eu estou vendo aqui, Home Build, né? Seria essa versão aqui. E aí o que acontece? Quando eu instalei essa versão, você vem aqui em Display All Versions e aí ele vai mostrar todas as versões que vêm instaladas junto com ele. A última versão antes da atualização do drive de 3.5.16 foi a 3.5.11. E é isso que você vai fazer. Você vai vir aqui, Display All Versions, e vai selecionar o drive de Ethernet para esse daqui. Você clica 2 vezes e ele já atualiza, certo? Sem nenhum problema, tá? Você pode manter, tá, o Code 6.3.5.16 sem nenhum problema. E aqui, né, no Modbus Slave, tá? É a mesma história, só que em vez disso você pode vir nessa versão 3.5.12 aqui, que ela funciona, tá bom? As outras também funcionam, eu já testei também, tá bom? Então dou close, podem vir que se eu vier aqui no Ethernet Information, tá 3.5.11 agora a versão, e no Modbus CP Slave tá 3.5.12. E agora é que vocês vão ver, eu vou salvar, vou fazer o build normal, podem ver que não deu nem, não vai dar nenhum erro, né? E aí vou executar aqui com login, né? Ele vai perder a conexão, obviamente, porque estou reiniciando o CLP. Vou dar o play, né? Aqui tá, aqui executando. Agora deu um erro diferente agora no adaptador, né? Que é um warning, eu acho que é um warning se eu não me engano. Mas esse está informando que o módulo, tô até aqui dizendo, ó, reporta um erro, tá? Mas na prática não né? Não vai funcionar normal. Então eu vou vir de novo aqui em Drive, no Factory.io, e vou dar o Connect. Não fiz nada aqui, eu não mostrei nada. E agora eu vou vir até aqui no PLC e vou dar o Play. E quando eu apertar aqui o botão Start, ele... é porque o Stop está aqui, né? Também estava dessa forma aqui. Então, por exemplo, quando eu der o Stop, ele tá lá, ó, tá acionando. Eu posso tirar aqui, ó, né, o botão, né, normal. Tô tirando, vou até aproximar aqui para fazer um sonzinho, né, pra vocês verem. Vou até tirar o botão aqui, ó. E aí quando eu aperto o stop novamente, ó, ele desligou, tá? Porque ele é normalmente fechado, por isso que ele tá dessa forma aqui. Então, se eu apertar o stop de novo, que está aqui, tentar apertar o start de novo, ele vai novamente, certo? Agora, se eu manter o stop ligado, que aí no caso, num contato normalmente fechado, ele se abre, se eu apertar start de novo, ó, ele não faz a aplicação, ele não liga o motor, tá? Então eu tenho que vir aqui, né, desconectar e ligar novamente. Aí só precisa ser forçado? Não. Você pode fazer isso aqui dessa forma, né? Por exemplo, eu vou tirar aqui, né? Vou abrir ele, né? Abrir aqui o contato e vou dar o play aqui novamente, viu? Não tem nenhum problema, tá bom? E aperto stop novamente para parar. Se quiser reiniciar aqui o programa, você pode fazer à vontade. E ele está funcionando normalmente, tá certo? Então é isso, né? Basicamente seria essa diferença para vocês se conectarem em relação ao CodeSys com o Factory.io e utilizando uma ferramenta que já tem, né? Que é o Modbus, né? Não é uma ferramenta, é um protocolo, na verdade, de comunicação. Um protocolo, se eu não me engano, é determinístico, né? Ele é determinístico. E é um protocolo, é um Field Bus, né? Um protocolo industrial que é muito utilizado em praticamente tudo dentro de um ambiente industrial. E por que isso é interessante? Porque a gente só vê muitas pessoas falando
sobre o OPC UI e pouco sobre o Modbus aqui para essa comunicação. Então eu deixo aqui para vocês, né, como fazer a comunicação com o CodeSys mais atual, e o Factory.io é também quase mais atual, que hoje é o 2.4.5 que tem, né? Tá certo? Então eu acredito que eles vão atualizar isso, porque eu já falei também, né, para eles, para Real Games, né, sobre esse pequeno detalhe, né? Então acredito que dentro de algum tempo eles vão estar atualizando o tutorial deles também. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.